Salve, salve, BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África, estação primeira do Brasil. Solo do Pinambá falando desesperadamente em português com auxílio luxuoso do Pedro Valente. Pô, luxo é todo meu, você é doido, rapaz. Isso é uma grife. Isso aqui é uma grife. Ô, Glória! É a grife do senhor. E aí, Valente? Bom demais estar aqui com você, viu, velho? Satisfação mesmo. Essa semana a gente tá super presente, hein? Super Ô, presente. Glória! É isso aí, que continuemos assim. Pois é, episódios assim são os episódios que me fazem sair de casa com muito mais vontade. Com certeza, hoje eu vim no gás mesmo. Gente, vocês já sabem, compartilha, dá like, se inscreve no canal, faz tudo aquilo muito importante para você que apoia o nosso canal. É importante para que vocês apoiem essa iniciativa, porque afinal de contas, gente, pra gente continuar tendo essa opinião que muitas vezes é até difícil para algumas pessoas que estão seguindo a gente não tá ligado a nenhum grupo de comunicação majoritário da nossa cidade ou do estado ou do país. A gente não recebe dinheiro da prefeitura, que no caso de Bruno é direita. A gente não recebe dinheiro do governo do estado do nosso Jerônimo, que é de esquerda. E a gente não recebe dinheiro da União também. Vocês podem achar muito louco isso, mas é justamente por esse conjunto de razões que a gente tem uma total autonomia sobre as nossas ideias, nossos bate-papos, nossas entrevistas com essas pessoas que passam por aqui, emprestando um pouco do seu tempo, da sua expertise, da sua simpatia, como é o caso do convidado dessa noite, né, não, Valente? Pois é, vem chumbo grosso aí. Chumbo grosso. Pode esperar que essa semana, inclusive, a gente tá bem polêmico. Chumbado. Né? É isso aí, uma hora o pessoal chama a gente de bolsonarista, aí no mesmo recorte o pessoal diz que a gente é petista. Aí eu digo, porra, bicho, mas é justamente aí que tá o lance, galera. O podcast não é feito para a gente passar 5 anos falando sobre o posicionamento político de Serginho, de Pedro, de Cabeça e de Billy. Boa. Posso só dizer uma coisa? Continue. Eu falei ontem aqui pra galera, vou dividir com vocês. Eu fui chamado por meu sobrinho, meu afilhado, que eu amo de paixão, porque passou o pastor Isidoro aqui, ele disse que eu sou o monarca baiano. E quando eu soube disso no WhatsApp, isso, e quando eu soube disso no WhatsApp, gente, eu fiquei pensando se não seria de alguma forma uma forma de elogio, de reconhecimento. Só se for de exílio, só se eu quisesse ser exilado, sabe? Pois é, rapaz. Mas você tá certo no que você tá falando, no que você tá no seu modo de pensar, porque, velho, quando a gente recebe chumbo dos dois lados, é o momento que a gente percebe que a gente tá no caminho certo. O problema era receber chumbo de um lado só, né? Pois é, porque a gente tenta manter De novo, rapaziada, a gente chama pessoas que têm um conhecimento específico da área. A gente teve aqui, por exemplo, Gabriela de Toledo falando sobre a PEC das praias, uma pessoa que dedicou sua vida, estudou, tá estudando até hoje para isso. A gente teve ACM Neto, político, vai falar sobre a questão, né, da carreira política dele, como a gente teve muita gente de esquerda, teve Alice Portugal, teve Olívia Santana em mais de uma ocasião, pelo amor de Deus. O podcast não é sobre Serginho, sobre a carreira de Serginho como artista fora, não é sobre a carreira de publicitário de Pedro fora daqui, pelo amor de Deus. Então, se você apoia esse espaço onde a gente, a duras penas, né, e tomando saraivada de bala de tudo quanto é lado, um espaço dedicado à discussão de ideias, um espaço de ponderação, é aqui no BaiaCast. Então, apoie essa bagaça aqui. Mas tem mais, o podcast é além do que a gente também concorda, de forma geral. Inclusive, a gente vai fazer cortes que vão falar do que a gente também discorda. Porque, às vezes, a pessoa pensa, porque tá lá, a gente assina no final, o BaiaCast, não é porque a gente tá assinando aquilo é a opinião da pessoa. Pois e que é. vocês estão livres pra discordar, pra meter o pau, sabe? A ideia é justamente discutir, inclusive, ideias... Saiam da quinta série! Exato, sair do cercado, discutir ideias que a gente também discorda. E faz parte a gente assistir e entender como o outro que pensa diferente da gente pensa. A gente já disse pra vocês que a gente não vai receber aqui a extrema-direita, não, Pedro? Ou a extrema-esquerda, porque tem também, a turma do Paredão também tem. Né? Ainda que, por exemplo, eu acho que hoje o assunto, inclusive, é bem pertinente, porque cabe a gente discutir qual é esse limite. Qual é o limite do extremismo? Ok. Né? É importante, gente, porque para uns, pastor Isidoro é um extremista. Sim. Olha que coisa. O padre Kelmon é um extremista, onde a galera ficou muito puta da gente ter recebido ele aqui. Como se a gente estivesse concordando com as coisas. Aliás, teve um maior bate-boca seu com ele, né? Dentro dos limites Não, ali fugiu do respeito. Limite. Ali fugiu do Fugiu? limite.
Foi interessante. Vamos abrir a roda e enlarguecer, como diz a nossa grande filósofa Sara Jane, que também já esteve aqui. Mas antes, só dar um salve pra galera aqui, Vamos. rapidinho. Queria só mandar um beijo aqui para as nossas duas 110%. Lilian Paula já chegou aqui. E Claudinha Alves já chegou aqui também. E já começa dizendo: o esquerdo ou direito, o que importa é respeitar todos. Obrigado, duas lindas. Olha que coisa curiosa. As duas de fora. Uma do Rio, a outra de Minas. Foram as primeiras que se manifestaram. Obrigado Muito pelo carinho obrigado, de vocês, Cláudia. meus amores. Que é muito curioso, Lina né? Que são também. pessoas de fora que são fiéis ao programa. É muito louco isso. É, muito louco. Muito bom. Então, só para não perder o mote, aqui a nossa equipe, nosso diretor técnico Walterson Cabeça, que já se manifestou essa noite, está muito motivado a falar de paradigmas e religiões e facções e essas coisas. Isso aí. E afins. Nossa produtora também, Suane Gomes, muito obrigado. A Moari também, que faz parte da equipe. Grace Zago, que passou aqui rapidinho no estúdio. O BahiaCast cresceu também com a chegada de vocês. E o nosso grande diretor, Jorge Billy, que está no andar de cima. Pare com isso, Está pô. no Nirvana, está aqui no andar de cima das instalações Desça, físicas. Billy. Se você estiver nos assistindo, desça. Venha pra cá participar também. Cala a boca, Monarca. Pronto. Então, feitas essas considerações iniciais, a gente gostaria de chamar aqui o nosso convidado dessa noite, que também é uma dessas pessoas que tem uma grande expertise na sua área. No final das contas, ele vai falar um pouco, começar delimitando, vou pedir que ele comece delimitando a atuação dele, porque ele também é, de certa forma, um profissional transdisciplinar, daqueles que a gente gosta, né? Que pode falar com propriedade sobre coisas que estão ali adjacentes, que são complementares. Então a gente vai falar com o professor e pesquisador, ele é professor da UFBA, o nosso Leonardo Nascimento. Tudo bem? E aí? Bem-vindo. Pedro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né, num espaço como esse aqui de pluralidade de ideias, né, onde a gente pode discutir praticamente tudo, né? Sim, quase tudo. Quase tudo. Professor, a gente estava muito assim ansioso para a gente fazer esse bate-papo e queria que o senhor começasse delimitando a sua atuação profissional, né? Para as pessoas entenderem, porque tem uma coisa muito peculiar na sua trajetória profissional que tenho certeza que vai impactar a nossa audiência no sentido do desenvolvimento da nossa conversa. Tá. Bem, minha formação é um pouco caótica, né? Eu estava explicando para você, né? Porque eu fiz química na escola técnica, né? Cheguei a trabalhar no polo, estagiei na indústria petroquímica durante um tempo. Quando eu termino, ao invés de seguir na área de química ou de farmácia, como seguiram os outros colegas, eu fui para a área de psicologia. Eu resolvi fazer graduação em psicologia. E aí eu fiz a graduação em psicologia. Obrigado. Eu fiz a graduação em psicologia, mas durante a graduação eu já tinha uma afinidade muito grande por ciências sociais. Eu andava com as pessoas de ciências sociais, de sociologia, porque eram galeras, naquela época, na UFBA, ali em São Lázaro, eram galeras diferentes, né? Então, psicologia era o terceiro curso mais concorrido. Então, você tinha uma elite ali, né, dentro da universidade. Recorte mais de classe média, digamos. Então, vamos dizer assim, psicologia era um curso de classe média, média alta. Ok. E sociologia, história, era o povão. Né? Então, mas Os eu andava... hippies, os doidos, Os doidos, mas em compensação as pessoas mais críticas. Sim. Pelo menos no meu ponto de vista, naquela época eu sentia que eu tinha mais afinidade justamente por ter vindo da escola técnica com as pessoas de ciências sociais. Então, eu fui fazer... andava com a galera de ciências sociais. Quando eu termino a graduação, ao invés de fazer o mestrado em psicologia, eu vou para o mestrado em sociologia na Universidade de São Paulo. Tá? Sim. Aí fico lá, faço mestrado de sociologia. Depois Na USP. Na USP. Termino o mestrado, volto e faço doutorado em sociologia. O problema todo aí, e aí eu estava te explicando antes aqui, é porque eu sempre gostei de tecnologia. Né? Sempre gostei de games, de computador. Quando eu estava na USP, né, eu montava computadores, né? Eu ia na Santa Efigênia, comprava as peças, chegava e as pessoas falavam, eu estou precisando de um computador. Ia lá, me deu o dinheiro, comprava as peças, instalava os softwares e vendia para a pessoa e cobrava um dinheiro por esse serviço. Engraçado, teve uma fase que isso daí era um ofício que muita gente tinha, né? Muita gente fazia isso, né? Comprar separadamente, às vezes dava conflito de placa, não tinha esses negócios todos. Exatamente. E aí vocês resolviam essas coisas tudo aí. Eu resolvia, né? Porque assim, antes as pessoas compravam, vamos dizer, o computador a retalhos, né? Isso. Você comprava, que você quisesse ter uma máquina boa, não valia a pena você comprar uma máquina pronta, um computador montado. Aí você tinha que comprar aos pedaços, montar a máquina, que você conseguia ter uma máquina boa. Então eu trabalhava com isso, mas como eu estava te dizendo, eu nunca imaginei que essa expertise ou esse conhecimento com métodos digitais, com computação, poderia servir para as ciências sociais.
Só que quando eu termino o doutorado, no meio do doutorado para o final, eu percebi que tinha uma área de afinidade dentro das ciências sociais, uma área nova que era a sociologia digital e, mais recentemente, uma outra área chamada ciência social computacional, que é uma tentativa de articulação entre ciência de dados, ciência da computação e as ciências sociais. Então eu trabalho com isso. E isso é legal, por um lado, eu gosto muito, mas me traz alguns problemas, como eu estava mencionando, entendeu? Porque o pessoal de humanas, eles acham estranho, né? Que um cara de humanas goste de computação ou saiba programar, por exemplo. Então o cara olha assim, pô, é estranho isso não é uma espécie de patinho feio, né? É um patinho feio. É. Porque a gente vem de uma, talvez da nossa geração, eu tô arriscando aqui, fazendo um grosso cálculo aqui, que somos da mesma geração, existia uma mística no ar, né? De que humanas eram algo que não tinha... você não tinha interseção nenhuma com as exatas, né? Então, se você partisse para as exatas, você não tinha nada a ver com humanas, né? Então, você pensar, por exemplo, que computação com ciências sociais, realmente, de fato, até para mim, é uma surpresa. E Sim. existe como eu posso dizer, esse campo de estudo. Então... Agora existe, sobretudo porque, como a gente também estava conversando antes, Sim. os últimos 20 anos, as tecnologias digitais praticamente invadiram todos os âmbitos da vida da gente. Verdade. Ou seja, não dá mais para a gente pensar o mundo destituído dessas tecnologias. Eu estou aqui com 2 computadores aqui perto de mim, né? Assim, 2 celulares, né? Vocês estão com seus celulares aqui, a gente precisa todo de um aparato de computação, isso está sendo transmitido em diversas redes sociais. Então, assim, essas redes sociais estão em toda parte, essas tecnologias digitais estão em toda parte, e obviamente que isso impactou a maneira que a gente se relaciona uns com os outros. E aí, obviamente, que as ciências sociais precisou, ou precisa fazer, ou está fazendo um upgrade, vamos dizer assim, né? Uma atualização para poder dar conta disso que está acontecendo entre nós, entendeu? Como é que isso está afetando a gente, né? E aí se aproxima um pouco do que eu estudo, que é essa coisa do extremismo nas redes sociais. Vamos lá, então, extremismo nas redes sociais, né? A gente colocou no recorte como houve lá, apareceu a palavra bolsonarismo, mas a gente não pode também perder de perspectiva que o extremismo político não é somente enviesado para a direita. O extremismo político pode ser de esquerda também, a gente pode ter esquerda radical também. Sim. Como é que... Você tem extremismo de toda forma, relacionados a diversas, vamos dizer assim, correntes ideológicas, entendeu? A extrema-direita não é só uma. Só que no meu caso específico, a minha pesquisa, Sim. eu dou privilégio, ou como eu entrei inicialmente pela coisa da desinformação, porque a pesquisa, ela começa, minha pesquisa especificamente sobre o Telegram, ela começa em 2021, né? Ou seja, no meio da pandemia, né? Eu já tinha percebido, antes do começo da pesquisa, porque eu já usava o Telegram, né, que tinha muita desinformação sobre a pandemia rolando em grupos e canais do Telegram, ou seja, o pessoal falando sobre ivermectina, sobre cloroquina, sobre um monte de cura mágica, tal. E, de repente, essa percepção que eu tinha, que ainda era uma percepção incipiente, ela se converteu num projeto de pesquisa. E aí, a partir do momento que eu fui analisando a desinformação, né, eu vi que próximo à desinformação tinha muito discurso de ódio. Uhum. Ou seja, a pessoa que desinformava, os grupos que desinformavam, tinham pessoas nos grupos e canais que também proferiam discurso de ódio contra minorias, todas elas, né? O que é uma postura eminentemente de extrema-direita, nesse caso. De extrema-direita, e eles eram muito partidários ou muito favoráveis à candidatura do ex-presidente. Então, a candidatura ou ao próprio presidente, que ele já estava no poder, né? Então, o recorte da minha pesquisa foi esse. Mas eu concordo com você que existem extremismos de todos os lados. Agora, uma coisa que eu acho interessante a gente já tentar debulhar aqui é exatamente esse limite do extremismo. Por quê? Porque também tem se usado muito esse termo extremista para poder desqualificar a fala do outro, a posição do outro. Né? A gente vê muito isso, Serginho. Alguém fala alguma coisa e fala assim, não, mas você é extremista, você é de extrema direita. Né? Então, assim, eu, por exemplo, eu tenho um alinhamento mais à direita, Serginho um alinhamento mais à esquerda. Mas não é que eu acho, eu tenho a certeza que eu estou longe do extremismo. Eu me alinho mais à direita. Mas muitas vezes, em qualquer tipo de discussão, a pessoa vem dizer assim, mas você é de extrema direita, bota o extrema para poder,
nem começar uma discussão. Então, primeira coisa, vamos tentar colocar aqui para você aonde começa a extrema-direita. Tá. Ó, eu vou falar um pouco baseado nos dados que eu coleto, né? Eu tô falando de grupos extremistas, né? Grupos que, por exemplo, compartilham vídeos, por exemplo, de linchamento de mulheres, né? Grupos que compartilham mulheres sendo espancadas, porque, por exemplo, esses grupos masculinistas, como a gente chama, né, na pesquisa, eles acreditam que as mulheres, na verdade, são culpadas, né? Que do ponto de vista deles, né, elas são responsáveis por toda a crise moral que a gente está passando e que, por isso, elas mereceriam isso que eles ficam compartilhando ali. Isso, né? Seria no Telegram. Isso, no Telegram. E quantas pessoas dentro de um grupo desse? Isso é bem interessante, porque assim, o Telegram, eu não sei se as pessoas conhecem, tem familiaridade, tá bom. Ele é um mensageiro instantâneo, similar ao WhatsApp, né? Mas ele tem características, técnicas particulares. Por exemplo, ele tem uma coisa chamada canais e tem uma coisa chamada grupos. Nos canais, o número de pessoas que podem se inscrever é ilimitado, não tem limite. Só que a diferença é que apenas um administrador manda as mensagens para todos aqueles que estão inscritos no canal. No caso dos grupos, o limite máximo é de 200 mil pessoas e qualquer um pode mandar mensagem, né? Esses grupos, eles podem ter 5, 10 mil pessoas inscritas, os grupos, né? Esses grupos especificamente que eu tô te falando. Certo. Me diz um número, por exemplo, um grupo em que as pessoas compartilham vídeos de mulheres sendo... 1.500, 2.000 pessoas em torno. Né? Tem grupos, por exemplo, especializados em racismo. Grupos que eles estão ali, entendeu? Pegando teorias racistas, junto com memes, junto com opiniões, junto com fotos de pessoas reais e compartilhando, né? E disseminando aquelas ideias. E disseminando aquelas ideias, né? Tem, assim, você vai encontrar um espectro grande aí de extremismo, como você estava me dizendo, né? E o problema é que eu acho que a gente realmente tem, por conta dos últimos anos aí, uma dificuldade. Eu não sou cientista político, né? Então eu não quero já enveredar por uma área que eu não sou especialista, mas as pessoas estão cada vez mais com um pouco de dificuldade de tolerar divergência. Por isso que eu quis estar aqui nesse espaço no BahiaCast, porque essa ideia de você conseguir ouvir o outro, né? Que você consiga sentar na mesa, todo mundo junto, e debater, é fundamental e importante. Então, quando eu estou falando de extremismo, na minha pesquisa, eu estou falando realmente de posicionamentos extremos, né, que conduzem à violência deliberada contra determinados grupos. Né? Grupos que, por exemplo, que acham que o Nordeste não presta, ou as pessoas do Nordeste são inferiores, e que, por isso, o Brasil deveria se separar, ou os nordestinos deveriam ir embora, né? Para onde? Quem sabe? Ou para debaixo da terra ou para o mar, entendeu? Mas não deveriam estar aqui. Então, é um posicionamento extremista aí, de violência direcionada a determinados grupos. Só que você tem um espectro aí, né? Pra você ter ideia, eu tenho um grupo que faz isso, eu tenho um grupo de violência mesmo, mas eu tenho um grupo, por exemplo, de anti-vax. Que eles não estão necessariamente proferindo, dizendo que vão agredir ou estão proferindo, mas eles estão ali compartilhando dados científicos, entre aspas, entendeu? Porque às vezes supostas evidências. Supostas evidências científicas, ou às vezes artigos que foram publicados, mas ainda não foram referendados, né, os chamados pré-prints, e que efetivamente eles não vacinam suas crianças. Né? E aí é uma forma de violência isso, você não vacinar uma criança e ela ter sarampo ou poliomielite, aí é um outro debate que a gente vai ter. Certo? E tem grupo de namoro. Esse é engraçado. O número de namoro entre não vacinados. Ou seja, eu não tomei vacina. Olha. E eu só quero me casar com pessoa também que não se vacinou. É um Tinder vax. Mande currículo se você não está vacinado. É um Tinder anti-vax, podemos dizer assim. Tinder anti-vax. Até grupos de posicionamento político mesmo. Né? Grupos porque tem canais e grupos de deputados, de senadores que estão ali, e você tem os partidários que estão ali. Qual é o problema central? É que nesses canais e grupos, esses conteúdos misóginos, racistas, eles não ficam confinados a um grupo ou um canal. Eles vão passando de grupo em grupo. Então você vai encontrar, às vezes, por exemplo, canais religiosos em que aparece algum post, algum meme racista. Ou algum post ou meme misógino.
Entendeu? Essas coisas não estão separadas ali no mundo real, né? Então, na mesma pessoa, às vezes, você vai encontrar um espectro de posicionamentos mais, como eu dizer, mais pé no chão, mais tranquilo, e outros mais radicais. Entendi. Qual é o papel dessas grandes corporações, desses grandes milionários, inclusive a indústria farmacêutica, nessa manutenção dos discursos de ódio, ou pelo menos na manutenção de um ambiente de internet completamente desregulado, onde parece que ser moderado não dá clique, como a Semineto falou aqui. Quer dizer, que as pessoas começam a adotar uma postura meio cínica, tipo assim, eu vou falar mesmo qualquer coisa, mesmo que não seja verdade, eu nem acredito nisso, mas isso vai dar like, vai trazer dividendos ou políticos ou financeiros para mim. Como é que essas grandes corporações, o papel dessas grandes corporações, como Google, como um Tesla, como o Zuckerberg, como Meta, Facebook. a Meta, isso. Como é que a gente consegue ter uma apreciação verdadeira do perigo dessa coisa que está acontecendo? Tá. De acordo com sua pesquisa. Olha, uma das coisas que a pesquisa, assim, que eu acho que é a cereja do bolo, é o fato de que praticamente todas essas grandes plataformas hoje, né, como YouTube, como Instagram, Facebook e outros, né, eles têm uma moderação de conteúdo. Então eles estão ali, eles controlam o que aparece ali, ou seja, não é possível, não dá para você fazer tudo ali dentro, né? Ou seja, a moderação ela pode ser lenta, ela pode ter problemas, né? Porque geralmente existe uma moderação automatizada, né? Que é treinada predominantemente em língua inglesa. Então, quando ele se depara com outros idiomas, como o português, ele pode ser mais lento ou ter dificuldades, né? Existem equipes em diversos idiomas que fazem isso, tá? Mas o que a pesquisa descobriu? Que as pessoas que propagam desinformação e propagam discurso de ódio, elas vão combinar as plataformas. Elas vão articular as plataformas para fazer com que o conteúdo desinformativo ou de discurso de ódio se dissemine e consiga chegar em todas as pessoas. Vou dar um exemplo. Né? Vídeos no YouTube. Né? Existem duas formas de você conseguir acessar, de você estar assistindo um vídeo no YouTube, você acessar novos conteúdos. Né? Ou você vai lá na barra e busca o conteúdo, bota a palavra-chave e ele vai mostrar a listagem de vídeos relacionados àquela palavra, ou, à medida que você vai assistindo o vídeo, ele vai sugerindo ao lado, assista esse também que é parecido e tal. E aí você vai clicando e vai acessando, né? Você bota BahiaCast, vai aparecendo um, depois vai aparecendo outro, de repente eu vejo um monte de vídeos relacionados, ou de outros podcasts e tal, mas daquele mesmo formato, certo? Esse material, esses vídeos que são sugeridos ou encontráveis, vamos dizer assim, na busca do YouTube, tá? Eles são completamente diferentes dos vídeos chamados não listados, que são vídeos que não aparecem ali, ou seja, o conteúdo está no YouTube, mas ele não é sugerido a ninguém. Aí, geralmente, esses conteúdos não listados, o que é que ele vai fazer? Né? Geralmente, eles têm, os que têm, obviamente, conteúdo desinformativo e de discurso de ódio. Ele vai utilizar uma outra plataforma para disseminar esse vídeo. Na verdade, só para deixar claro, esses não listados são aqueles que, por exemplo, você só acessa se você tiver o link, né? Só acessa se você conhecer o link. É como se ele não é como se ele tivesse meio privado. É meio privado. Ele tá oculto, né? Ele tá oculto ali no YouTube. Aí ele pega o vídeo, joga no Telegram ou joga no WhatsApp, faz a disseminação desse vídeo por uma outra plataforma que não tem essa moderação que tem no YouTube. Esse vídeo, ele se dissemina com muita velocidade, porque o Telegram você tem um número grande de pessoas, seja nos canais que é ilimitado ou nos grupos, e as pessoas acessam o vídeo e começam a ser remuneradas por isso. Né? Porque aí eu acho que a gente chega no ponto central que a gente estava falando. Quem trabalha com desinformação, ou quem propaga desinformação e discurso de ódio, boa parte das vezes está trabalhando para isso. Porque é um modelo de negócio. Dá dinheiro você desinformar. Porque as pessoas vão querer clicar no link para ver, né? Para conseguir
ter uma informação que supostamente não passa na mídia real, né? Ou na mídia vendida. Aí o cara clica para ver, né? Discurso de ódio. Você vende camiseta, você vende broche, você vende um monte, vende livro, né? Com fake news. Então, existem grandes grupos ou pessoas que trabalham. Uma coisa que impressionante da pesquisa, que você vê que tem gente que a gente consegue, como a gente coleta dados em tempo real, isso é uma outra característica da pesquisa, a gente percebe que tem pessoas que acordam 8 da manhã, começam a postar no grupo e nos canais, usuários, e postam até 5 da tarde, depois vão para casa dormir. Isso acabou. Um plantão. Plantão, acabou o expediente, né? E pela regularidade do tempo das mensagens e pela sofisticação de conteúdo, a princípio não parece bot, entendeu? Até porque bot não dormiria, né? Não pararia de 5 da tarde, né? Não iria ali para tomar sopa, tomar uma cerveja, descansar, tá? O bot não descansa. Então, o que acontece? Voltando à pergunta que você me fez, as grandes big techs, primeiro, elas têm uma responsabilidade nesse conteúdo, elas estão, em certa medida, tomando algumas ações contra isso, mas essas ações não são necessariamente eficazes para conter esse conteúdo, né? E uma outra coisa dramática é que essas pessoas que trabalham com esse tipo de desinformação, discurso de ódio, né, o extremismo, eles são muito hábeis em manipular as redes ou de entender o funcionamento do algoritmo para fazer com que as mensagens cheguem àquela pessoa, né? Muitas mensagens que os caras mandam são assim, compartilhe no WhatsApp de sua tia, de sua avó, para poder fazer com que o conteúdo chegue nessas pessoas. Como é que você explica isso, professor? Por que essa grande habilidade ficou na mão da direita? Explica aí, porque para mim existe realmente uma habilidade maior da galera da direita em fazer isso, já tem algum tempo, né? Do que a esquerda. Qual foi o caso? São mais moderninhos? Olha, eu fico com medo de fazer algumas afirmações gerais assim, mas eu vou chutar, né? Primeiro que tem uma diferença geracional aí, né? Eu acho que os grupos, né? No caso, os grupos do PT que estão no poder já há muito tempo, né? Eles meio que perderam o bonde disso aí, né? As tecnologias estavam aí, né? E na verdade, eles cresceram a partir do corpo a corpo, né? Como é que os partidos de esquerda se formam? Assim, e muita coisa, né? de sindicato, né? De sindicato, mas de igreja, né? Do estabelecimento de relações proximadas, de uma rede de cuidados que você fazia, né? Quando eu estava na escola técnica, você tinha os partidos todos lá. E você tinha os partidos, você tinha que se posicionar com a sua orientação. O pessoal perguntava. Quando eu cheguei na escola técnica, primeiro dia, eu calouro. Né? Mesmo, era bem forte isso. Os caras perguntavam, qual a sua orientação? Ah, não, eu sou, sei lá, sou do PT. Não, mas dentro do PT, qual é a sua linha ideológica? Ainda você tinha que dizer qual é que você era, né? E eu acho que a partir do momento que ele se institucionaliza, ele vai deixando de lado um pouco essas redes de solidariedade, né? E aí vem esses partidos contrários ao que estava aí, ele é predominantemente jovens, né? Que estão aí. Né? Mas eu não sei. Mas tem um outro lado também, né, professor? Porque tem a galera que o pessoal diz, o tio do Zap, a tia do Zap, que é aquela galera que, por exemplo, minha mãe mesmo, viu, Serginho? Minha mãe faleceu com 80 anos. E antes da pandemia, há 5 anos. E aí ela fazia assim pra mim, você viu que não sei... Aí me dizia uma notícia assim, completamente fora de... Estapafúrdia. Estapafúrdia. Aí eu dizia, mãe, onde é que você viu isso? Saiu na internet. Ela dizia, saiu na internet, era como se fosse o antigo, saiu no Jornal da Globo, saiu do Jornal Nacional, como se fosse isso. Para ela, se aquilo era uma notícia, não importava se era numa plataforma nova, era uma verdade absoluta. Uhum. Então a gente vê muitos senhores e senhoras que acreditam nas fake news e você não consegue dizer que aquilo é uma fake news. Mas eles são os consumidores. Isso. Eles não são as pessoas que conseguem dominar as redes e produzir o conteúdo. Entendi. Sabe uma coisa que a gente percebeu, Pedro? Que dentro do Telegram tem muito experimento. Telegram ou Telegram? Às vezes eu fico alternando a tônica da palavra. Eles fazem muita experimentação, né? Eles jogam determinada temática, né, para ver como é que vai ser a reação dos grupos e canais. E quando eles percebem que tem um engajamento muito grande, aí o conteúdo salta do Telegram e vai para as plataformas que a gente chama de superfície.
pro Instagram, aí vira uma postagem no Instagram, pro YouTube e tal. Então, é como se fosse juntar a fome com a vontade de comer. De um lado, você tem pessoas habilidosas em manipulação de redes e de todas as plataformas, né? Você tem grana, que essas pessoas estão ganhando dinheiro e também estão sendo abastecidas com dinheiro, provavelmente, para poder fazer esse trabalho. E eles sabem fazer com que produzir o conteúdo que vai chegar no tio ou na tia do Zap, né? Para fazer com que mobilize afetivamente, né? Afetivo-politicamente as pessoas. Os caras são incríveis com isso, né? E as temáticas se repetem, né? A gente agora tá começando uma pesquisa com a extrema-direita do Canadá, Estados Unidos, Itália e França. Índia também. E aí você percebe que são temáticas parecidas em diferentes idiomas, em diferentes países. Coisas que mobilizam, por exemplo, essa coisa de proteger a família, de proteger as crianças, que as crianças estão em perigo, né? Ou o movimento antitrans, né? A coisa anti-vax. Então, assim, são temáticas que se repetem nos diferentes países e alimentam esses diferentes grupos extremistas, de extrema-direita, nos diferentes pontos do planeta. Entendeu? E que, inclusive, estão causando aí certamente devem ter uma influência sobre esse grande crescimento da extrema-direita no mundo, né? Como é que você está vendo isso agora? Sem dúvida, né? É uma preocupação grande que a gente tem, né? Desse... Mas até no Canadá, que a gente pensa, não, os caras no Canadá já resolveram as porra. É. Extrema-direita no Canadá? É impressionante, né? Por exemplo, a oportunidade que eu tive de estar lá no estado de Alberta, né? Eles fazem muitos piqueniques, né? Onde você encontra em defesa da família, em defesa dos... Mesma coisa, entendeu? Em defesa da família. As famílias estão ameaçadas, né? Que as crianças, né? A pureza da criança está ameaçada, que você tinha que proteger, tem que... Né? E assim, essa ideia da constituição do bem e do mal, né? Ou seja, do mal que está chegando e vai atacar o que há de mais puro, que são as crianças, né? Então, o tempo todo você percebe e eles trocam memes, trocam notícias sobre isso. E tem a mesma estrutura das notícias que ocorrem aqui no Brasil em português. Ou seja, nos grupos de Telegram aqui do Brasil. Mostrando que tem uma similaridade, um contato entre esses grupos, né? Às vezes o cara pega meme em inglês, só apaga ali e coloca, traduz e coloca o texto em português. Mostrando que já existe uma interlocução e uma proximidade global sobre isso. Caramba. Por isso que é preocupante. Você diria, professor, que... Pode chamar de Léo. Capaz, ganhou uma intimidade aqui, hein, Cabas? Hein, Serginho? Intimidade da zorra. Ô, Glória. Professor Léo, tô brincando. Léo, você, diante disso tudo que você está falando aqui, que muita coisa para a gente é novidade e outras a gente observa no nosso dia a dia, quer uma água? Uma água? Serginho, por favor. Quer água com gás, Léo? Não, sem gás. Obrigado. Mas, diante disso aí... E a sua aqui mais? A gente poderia dizer que o bolsonarismo é fruto dessa, vamos chamar de organização digital, outros chamam de milícia digital. Enfim, essa movimentação digital forte que acontece multiplataforma, mas principalmente nos aplicativos de conversa. Sim. Você diria que Bolsonaro se elegeu por causa disso? Olha, é uma afirmação forte, né? Mas, assim, eu vou falar nas evidências que nós temos, né? De que na eleição você teve que ter, já está comprovado que teve disparos de mensagens no WhatsApp. Uhum. Né? Então você teve um conjunto de mensagens que chegaram para as pessoas, né? Tem todo um debate político sobre isso que eu não quero adentrar, e que a última eleição presidencial, o Telegram iria assumir esse papel. Tudo indicava, né? Tanto que a gente tem uma timeline que a gente mostra que a partir de 2021, assim, o número de grupos de apoiadores, né, aumenta exponencialmente. Inclusive, o próprio governo começou a disponibilizar serviços públicos, né, de ministérios e tudo mais, de atendimento dentro de canais e grupos do WhatsApp. Tá? Isso aí aconteceu, tem reportagem sobre isso. Mas, não sei se vocês perceberam que o Telegram começou a receber sanções
sobretudo o Supremo Tribunal Federal, né? O ministro Alexandre de Moraes teve um papel grande nisso, de se colocar diante de coisas que aconteciam no Telegram, né? Vazamento de coisas, né? de disseminação de ódio e tal. Então, essas redes, elas têm um papel fundamental, e tiveram um papel fundamental, para responder sua pergunta, na ascensão, vamos dizer assim, do bolsonarismo, mas porque as redes elas conseguiram sintetizar e disseminar coisas que estavam no caldeirão do que é o Brasil, né? O profundo ódio de classes, né? O racismo, a discriminação. Então, todos esses elementos danosos que nos constituem enquanto sociedade, né, foram capitalizados por essas redes, certo? E em termos de regulamentação para o que vem aí, para as próximas eleições, como é que está esse panorama? Já é mais otimista em relação a poder, independente de quem sejam os grupos, né, de que se pode barrar nessas redes sociais esse tipo de manobra? Rapaz, você não pode perguntar pro cientista social se ele vai ser otimista. Ele nunca vai ser otimista. Ele sempre acha que as coisas vão piorar. Sempre acha, né? Olha, eu acho que, assim, tudo indica, né? E aí eu fico com medo de não fazer aqui uma profecia autorrealizável, né? De ficar falando, até acontecer aquilo que eu estou falando aqui. Mas que a inteligência artificial vai ter um papel importante nas próximas eleições e nas nossas vidas em geral, né? Recentemente, um relatório da OpenAI mencionou 3 casos de utilização da inteligência artificial, né? Eles disseram que não, foi utilizado, né? O ChatGPT foi utilizado para a produção de conteúdos desinformativos, né? Mas não causou tanto impacto assim, mas eles já reconhecem que realmente essas ferramentas que são capazes de criar texto automaticamente, de criar imagens, de criar vídeos, né? Isso vai contribuir cada vez mais para uma dificuldade que nós vamos ter em separar o real do não real, né? Ou o fictício do real, né? Então, eu acho que esse é o problema. Então, eu acho que as coisas tendem a piorar, só que, por outro lado, você vai precisar de uma expertise, né, da sociedade civil, das universidades, dos pesquisadores, dos podcasts, para debater isso, né, para a gente conseguir se colocar diante desse novo desafio que é a inteligência artificial. Vocês viram que agora já tem um Quero botão... mais água, por favor. Tem um botão no Instagram. Você viu, Cabas? Dizendo, quando você posta, você tem que marcar dizendo se aquilo é inteligência artificial ou não. Você viu isso, Léo? Não vi, acho que eu vi um comentário sobre isso, né? Ou seja, a pessoa que vai dizer. Tipo assim, você vai postar um stories. Uhum. Ele pergunta se o que você está postando é real ou se é fruto de inteligência artificial. E se for, você tem que marcar que aquilo é inteligência artificial. Ou seja, é necessário hoje você dizer para que você não esteja enganando as pessoas que aquilo é inteligência artificial. Agora, eu queria entender assim, eu nunca postei nada de inteligência artificial, até porque não sou um conhecedor disso, não sei fazer isso de uma forma bacana. Mas, se você fizer isso e não marcar inteligência artificial, qual é a sanção que o Instagram te dá, entendeu? É uma advertência? É suspender sua conta? O que é? Eu também fico curioso para saber. Eu sei o que é, porque se você não declara isso e ela, por exemplo, bloqueia... Você declara, você está deixando claro, isso provavelmente vai impactar na distribuição do seu conteúdo, e se você não marca, ela pode lhe penalizar, e já que você não marcou, já que você não declarou, você não tem como voltar atrás, entendeu? Você não estava declarando que você estava publicando como inteligência artificial. Isso já existe no YouTube também. Vários vídeos de muita visualização, feitos totalmente por inteligência artificial de forma automática. E o YouTube acabou criando também mais uma cláusula lá, se você for fazer com inteligência artificial, você tem que declarar, porque isso inclusive baixa, e ele deixando claro que isso vai baixar a entrega desses vídeos, porque esses vídeos estavam viralizando muito. Muita gente recebe no Instagram, no WhatsApp, mensagem de Deus, tudo feito por inteligência artificial, o cara lendo a Bíblia, eu vejo direto lá, minha sogra, sabe? Ela vendo... mensagens desse tipo totalmente inteligência artificial, ele achando que é alguém que está lendo lindamente a Bíblia. E assim, automático, claro. Não, quer ver uma coisa terrível? Eu sou espírita e hoje tem várias falas, eles colocam uma foto de Chico Xavier e a voz é de Chico Xavier por inteligência artificial.
E ele falando várias coisas, só que, tipo assim, não tem nenhuma... A autoria não é dele. Lembra daquilo, Sérgio, que a gente recebia por e-mail, corrente, que sempre era o texto era de Pedro Bial? Sim. Texto de Pedro Bial. Ou É você, Fernando já? Veríssimo. Ou Fernando Veríssimo. Ou Fernando Veríssimo. Então a pessoa escrevia um conto qualquer e no final botava Fernando Veríssimo. Sim. Só que o problema é que agora não é mais escrito. É na voz de Chico Xavier. voz. Então é difícil, pô. Você não sabe mais. Vai ser vídeo. Em breve vai ser vídeo. Você não vai saber realmente. Aí é louco. Eu tenho visto publicidade falsa. Ele pegar seu rosto e fazer publicidade com o seu rosto. Você não vai duvidar que é você fazendo publicidade daquele produto. Eu já vi esse tipo de conteúdo. Para você ver aonde a gente pode chegar, cara. O que eu tenho visto é golpes, né? Que tenham ocorrido, né? Com clonagem de voz, né? Você consegue... Você pega a voz da pessoa, você consegue estabelecer padrões, né? A gente tem padrões vocais muito marcados. E aí você pega e reproduz a voz e manda a voz para a pessoa. Aquele golpe, né? Dizer que a pessoa está sequestrada. Tá? É terrível esse tipo de coisa. E a gente vai ter que criar toda uma legislação aí, né? Opa, tá chegando aqui. Com certeza, a legislação aí vai ter que ser bem... Como é que eles dizem? Você acredita em regulação? Você acredita na regulação da internet? Acredita numa forma de regular a internet? Eu acho que a gente precisa ter forma de regular. Que precisa, mas você entendendo a internet como é, você acha que a gente consegue regular a internet? É uma pergunta bem... Poxa, Já que não você me faça pergunta entende difícil, né? bem Eu acho que a gente consegue regular em certa medida, né? Por exemplo, vou pegar pelo exemplo da minha pesquisa, né? O que acontece? Esses grupos extremistas de discurso de ódio, eles perceberam uma brecha, por exemplo, nas diversas plataformas que têm regulação de conteúdo e utilizam uma outra plataforma para disseminar o conteúdo. A partir do momento que eu, como pesquisador, e por conta das próprias características técnicas do Telegram, eu consigo, com técnicas computacionais, perceber que eles estão fazendo isso, e isso vai auxiliar o gestor público, que vai elaborar as leis, a criar, a aprimorar, vamos dizer assim, uma forma de regular. Como é que regula isso? Eu vou te dar um exemplo no Telegram. O Telegram consegue saber de onde é que veio o link, os links de entrada e saída. Ele consegue ver onde é que estão. E as plataformas também. O YouTube consegue saber de onde esse vídeo aqui que ele está acessando, a pessoa clicou onde para poder chegar nele. A pessoa veio do Telegram. Tá. Então, o que está acontecendo aqui? Por que esse vídeo está vindo principalmente do Telegram? Né? Por exemplo, essa pesquisa que eu desenvolvo, ela tem uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e a professora Letícia Cesarino, né, que hoje é um especialista no bolsonarismo. Né? Então, e agora eu vou parafrasear ela. A professora Letícia, ela acredita que a gente precisa ter regimes especiais da internet durante o período eleitoral. Então, você não vai regular tudo, mas assim, durante as eleições, você precisa segurar um pouco o pé no acelerador, né? Você mudar um pouco os padrões de disseminação de conteúdo, e aí você consegue segurar um pouco, manter uma certa normalidade durante momentos, vamos dizer, críticos para a democracia. Só que, obviamente, que as empresas não vão querer fazer isso. Por quê? Porque isso, no momento que eles segurarem ali durante as eleições, a gente vai conseguir perceber que olha para isso. Como é que essa rede funciona? Quando não tem, quando eles não deixam... Sim. Quando eles não soltam as rédeas, olha como é que ela funciona. Então a gente vai conseguir diferenciar. Né? Então eles têm medo disso. Tá? Mas eu sou totalmente a favor de que a gente tenha, assim, vamos dizer... Estado de exceção. Não é essa palavra, é muito forte. Muito forte, né? É muito forte. Curfew também não. Não, peraí. Pelo amor de Deus, não. Períodos especiais, okay, onde você vai modificar um pouco a regulação das plataformas para que ela não cause mais danos para a democracia, tal como vem causando. Tipo, pode beber, mas se beber, não dirija. Tipo, ok. Mais ou menos. Vamos aí com algumas interações interessantes aí. Vamos valorizar aí, Cabas. Eu pedi para Cabas, viu, Serginho, colocar aí, depois das suas interações, um vídeo, rapaz, que eu recebi de Ayrton Senna. Uma fala completamente doida. Aí eu olho assim, porra, ouvi a voz de Ayrton Senna, né? Sim. E ele falando umas coisas que é tudo de inteligência artificial. E que agora a galera tá botando vários, como eu disse, de Chico Xavier, aí agora Ayrton Senna. Gente que morreu. Sim. E muita gente acredita que aquele negócio é verdade, né? E daqui a pouco ele vai botar aí. Mas vai lá para as interações, Cabito. Vamos lá. Renata Cirne Marinho.
As 5 doses da vacina do Covid foi necessário porque teve um estudo rápido e tinha muitas cepas, mas agora alinhou. É uma dose por ano como a da influenza. Obrigado pela informação, Renata. Alan Ricardo, Leonardo Nascimento, você acredita que a fake news do jeito mais sofisticado tende a ultrapassar a credibilidade da verdade? Porque eles pegam fragmentos da realidade para tornar o que era fake real. O que era fake, real. Olha, o que acontece? Tá, eu vou ler novamente para ver. Mas Você acredita que a fake news do jeito mais sofisticado tende a ultrapassar a credibilidade da verdade? Porque eles pegam fragmentos da realidade para tornar o que era fake real. Tá, o que acontece? A gente também estava conversando isso antes aqui, né? Essa busca por sentido, né, pela explicação, é algo que nos acompanha, é um fenômeno que nos acompanha, de querer fazer sentido sobre as coisas, explicação. E geralmente, essas notícias falsas, desinformativas, elas são simplórias. A simplicidade é uma forma de fazer com que as coisas alcancem mais pessoas, tá? Porque essa é até uma dificuldade da própria ciência. E aí eu faço um meia-culpa aqui por todos os cientistas, entendeu? A verdade sobre o mundo social, né? A verdade sobre as coisas e a verdade sobre o mundo social que trata a sociologia e as ciências sociais é algo complexo de dizer. Porque demanda... As pessoas não gostam de complexidade. As pessoas não gostam porque é difícil, é chato, né? Porque, para eu explicar sociologicamente para uma grande... eu faço isso com os estudantes, né? Porque o estudante chega na graduação, ele chega com o ponto de vista vamos dizer, do senso comum, ou seja, extra-acadêmico, não científico. E eu preciso dar um choque, vamos dizer, nele para que o estudante aprenda. Então, ele precisa adquirir uma certa complexidade linguística, uma certa complexidade conceitual para você conseguir entender. Só que isso é doloroso, né? Ou seja, tem uma dificuldade, vamos dizer, epistemológica, mas tem uma dificuldade emocional, porque você precisa abrir mão de determinadas crenças que são importantes para você. Tá? Então, você vê que o estudante se transforma, né? Minha mãe dizia que eu fui para a universidade, era quando eu voltei, eu já era outro. Assim, ela viu eu me modificando ao longo do tempo. Porque a partir do momento que eu escutava os professores fazer as leituras, eu ia percebendo a complexidade do mundo real, né? E isso me afetava, não apenas intelectualmente, mas emocionalmente. Certo? Então, por exemplo, é duro aceitar que Stalin matou mais russos do que o próprio Hitler, né? Por exemplo, para quem é de esquerda. Por exemplo. Continue, professor. Não, era isso. Então, as pessoas têm, então, essas notícias simples, entendeu? E o que acontece? Na maioria das vezes, né, são desinformações que ela tem determinadas características. Por exemplo, a ideia de que existe um complô gigantesco, mundial, por trás das coisas, e que ninguém mais sabe, mas que conseguiu chegar até você porque alguém vazou aquilo, né? As pessoas estão o tempo todo assim... O cara descobriu em Olindina. Aí assim, você não vai ver isso na Globo, você não vai ver isso... Não, você não vai ver isso em tal... Não posso falar o nome dos canais, desculpe. Você não pode falar no nome do canal, você não vai ver isso no jornal tal, nem no canal tal, mas está chegando a você em primeira mão aqui, porque nossa equipe vai vazar e vai levar até você. Essa coisa de você ter acesso a uma informação que ninguém mais tem, né, e que seria supostamente não enviesada, e que revela a organização mundial das coisas. Isso é a essência do que é desinformação, entendeu? É tentador, né? E tentador. Eu incluo uma coisa a mais, que normalmente, tá ligado, você aceita muito melhor e muito mais facilmente, sem inclusive, e checar se é verdade, quando isso confirma o que você já pensa. A vazão disso é muito mais fácil, entende? Quando você concorda com aquela informação que está vindo, você normalmente não checa. Porque ela, sabe, isso para as pessoas que pensam do mesmo jeito. É o chamado viés de confirmação, exato, entendeu? Então você vai querer sempre... você vai concordar, como você vai se encontrar naquilo, porque você, de certa forma, já acredita naquilo, ou aquilo é mais agradável emocionalmente, ou cognitivamente, confortável cognitivamente para você. Então, por isso, você vai aderir com mais facilidade a esse tipo de coisa. Mas vem cá, ao mesmo tempo, não é muito complicado a gente acreditar, e eu tenho um amigo que acredita que a Terra é quadrada, a Terra plana, né? Tem amigo que acredita piamente que a Terra é plana. Isso daí não é mais complicado você convencer alguém a essa altura da vida, depois que você passou pela 3ª série, 5ª série, 7ª série, aprendendo que a Terra é redonda, que existe um esquema solar, etc., que é a Terra que gira em torno do Sol, que é a gravidade...
é mais difícil, por isso que eu entendo que quando você fala que o simples atrai muito, né? Mas tem umas teorias que elas são tão complicadas e eles mesmos não conseguem explicar direito, mas eles dizem assim, quando você confronta e você começa a dizer assim, mas peraí, então existe um domo e o sol tá dentro do domo ou tá fora? O que é que tem dentro depois do domo? Não tem nada, existe o nada. Aí você fala, o nada, não tem nada depois do domo, não. E o domo não quebra de jeito nenhum, não tem como quebrar. Aí as coisas, olha a loucura. Inclusive, Elon Musk sabe do domo e ele tentou fazer um foguete da SpaceX bater no domo para abrir o domo. Aí você fala, então era um ato suicida de Elon Musk para acabar com a humanidade, porque se não existe nada ia ser um vácuo, ia puxar todo mundo. Aí a coisa vai ficando cada vez mais complicada, mas eles acreditam piamente nisso. Então, ou seja, não é o simples, é o complicado nesse caso. Mas eu acho que a gente tem que entender, assim, para além sei lá, da Terra plana ou de outros similares, talvez a gente tenha que sair um pouco, por exemplo, do debate propriamente da matéria, entendeu? De querer argumentar com essas pessoas. E tentar entender, agora eu vou ser psicólogo um pouco, né? A gente entender por que emocionalmente as pessoas estão aderindo a esse tipo de explicação, entendeu? Não é perguntar o que é que essa explicação traduz no mundo ou prova de um determinado pedaço da realidade, né? O que é que ela recorta da realidade. Mas é perguntar sobre qual é a função, vamos dizer, cognitiva emocional das pessoas que querem aderir a esse tipo de coisa. Né? Você tem alguma teoria para isso? Olha, eu tinha um professor de psiquiatria, né, que foi meu professor lá na UFBA, né, o Mário Nascimento, tem até meu sobrenome, mas não é meu. Ele dizia que, ele dizia que o paranoico, né, a personalidade paranoica, ele vê sentido em tudo, né? Tudo tem uma razão, né? Sei lá, você vai comer aqui, vai cair um pedaço do negócio por alguma razão, né? Porque tinha alguma coisa ali, né? Que eu vou me esbarrar aqui na taça, vai cair por uma razão. Ou seja, tudo que está acontecendo. O cara foi ali, tocaram a campanha 2 vezes, é porque tem alguém que vai fazer alguma coisa comigo que acabou de chegar. Ou seja, ele vê sentido em tudo. Né? E essa forma de ver sentido em tudo tá relacionada com medo, com querer explicação, querer se sentir seguro. Tá? Então, eu acho que essas pessoas que se aderem... Porque, por exemplo, se eu for discutir com essas pessoas e querer realmente explicar, convencê-las, eu não consigo, porque não é um elemento de racionalidade, né? É um elemento outro, né? de emoção que está ali presente. Ou seja, aquela crença cognitiva de que a Terra é redonda, ou de que a vacina é um chip 5G, né? Essas coisas difíceis, para mim, do ponto de vista assim, de acreditar, elas cumprem um papel emocional das pessoas. As pessoas querem se sentir mais seguras, as pessoas querem, aquilo que a gente estava conversando, elas querem entender por quê que isso acontece. Ou seja, diante de um cenário de desamparo, por exemplo, a pandemia foi um momento de desamparo generalizado. O que é que vai acontecer? O que será de nós? Vai haver mundo depois? Vai ter Bavi depois, né? Vai ter Fonte Nova, vai ter não sei o quê. Né? Então as pessoas não sabiam o que ia acontecer. Então, obviamente que elas vão buscar mecanismos consolatórios para elas conseguirem explicar o inexplicável, né? O caos da vida, entendeu? Certo caos que existe. E também talvez um sentimento de pertencimento, né? A um determinado grupo, né? Perfeito, porque eles encontram outros através das redes sociais e criam comunidades e criam laços. E no momento que você cria laços e você compartilha crenças, você está sofrendo um pouco menos, entendeu? Porque você está encontrando pessoas que, de certa forma, reforçam você, ou que enxergam o mundo como você. E aí você encontrei minha turma, encontrei minha galera, entendeu? E imagine que num absurdo como esse, se ele está conseguindo achar... tá vendo como eu descobri? Como a gente está sendo enganado o tempo inteiro. Se a Terra é plana, imagine todo o resto. Você entende? Que isso abraça todo mundo, pô, você está certo. Estamos certos. É mais ou menos. E o mais engraçado é quando eles falam com você e falam assim, bicho, você vai acordar. Calma. Você ainda vai acordar. Eu digo, bicho... Vejamos. Aí começa a história. Não, porque a borda da Terra, porque não existe... Aí fala assim, por que o avião não passa por cima acho que do Polo Sul, né? Da Antártida, não sei o quê. Por que não passa?
Por que não passa? Porque não tem nada pra fazer lá, velho. O avião vai passar lá pra cima, por quê? Se é mais perto você ir por outras rotas, Sim. né? Aí, não, é porque é a borda da Terra. Lá não tem como chegar. Aí vem umas coisas assim, bicho, que você fala, não é possível. Aí tá tirando uma com a minha cara, mas não é verdade. É, É louco. as pessoas realmente precisam. Vamos fazer aqui um pequeno break aqui pra gente valorizar os nossos apoiadores, né? Venha meu merchandete. Vamos lá. Inclusive, ontem você soube, né, que o Ziel é o maior merchandete da Bahia, Sim. o que eu discordo veementemente. É você. Opa aí, o Zé. Então, um salve para o Zé que esteve aqui ontem com a gente. Estamos aqui com os famosos pastéis de nata, que são conhecidos em Portugal como os pastéis de Belém. Já amplamente divulgado aí nas suas redes sociais. Isso aí não é fake. Lá eles conhecem como pastel de Belém mesmo. E que são o carro-chefe dessa maravilha das nossas vidas, que é o de Alemar. Já está aí o QR Code na sua tela. Você pode pedir no conforto da sua casa. Mas quando você for pedir, você não vai pedir somente pastel de nata. Você pode também pedir uma série de outros produtos que você vai ver lá num grande menu do nosso de Alemar. Aqui, nesse caso, a gente tem as... Vai me ajudar aqui, viu, Pedro? Te ajudo. As empadas de pato, que tem um biquinho aqui. Muito bem. Você tá treinado você tá como um especialista em identificador de empadas. Muito obrigado. E essa aqui que é nova hoje? Ah, não é tão nova assim, só que eu pedi, galera, mande aí que eu quero que a galera experimente. Isso é um pastel de bacalhau. Opa, ô Glória! Que lá no de Alemar, bom, em Portugal eles chamam, quando a gente fala pastel aqui, a gente pensa logo aquela massa de pastel que a gente conhece, né? O pastel em Portugal, eles falam assim, pastelaria, é essa massa folhada com algum recheio. Então o pastel de nata é o doce. Aqui com a mesma massa do pastel de nata, essa massa que folhada... salgado. Só que salgado, e aí lá tem o de bacalhau e o de creme de palmito. Maravilha. Então você já pode pedir aí no conforto da sua casa, mas espere, não é só isso. Se você estiver de repente de rolê na cidade, você vai passar lá no terceiro piso do Shopping da Bahia ou então no L4 do Shopping Barra e ainda na Vila 14 ao lado da Vila Caramuru, no nosso Rio Vermelho. Lembrando a todo mundo que aos sábados e domingos, na Vila 14, somente na unidade do Rio Vermelho, tem o maravilhoso café da manhã do de Alemar. Que conhece, Léo? Já foi? Não? Mas agora vocês estão ir. falando com tanto gosto que eu vou lá, irei. Pronto, o café da manhã, minha gente, são vários combos e que você tem direito a uma bebida, seja um café com nata, que é esse recheio no fundo do café. Sérgio, a gente precisa marcar um café da manhã lá. Com certeza, meu. Aí tem o combo em si, tem o... Antes que o pessoal fure o domo aí. Elon Musk tá tentando. Tem uma salada de fruta e um doce à sua escolha, que normalmente a galera escolhe o pastel de nata. Maravilha. É isso aí. Vou mandar um salve também pra rapaziada da Via Sul. Pô, bem lembrado. Pô, os nossos queridos da Via Sul aí, que tem... O que é que eles têm diferente do resto? O Dengo da Bahia. Isso aí. Via Sul, maior número de vendas norte e nordeste da Jeep aí. Não é somente porque a Jeep tem essa qualidade inconteste que a gente já sabe. Não é só isso. É também um diferencial da própria Via Sul, que ele recebe com todo carinho. Você vai numa das duas lojas, ou na ACM, ou no Rio Vermelho também. Isso. E você vai ser atendido por uma equipe super profissional, mas que tem aquele diferencial que é o Dengo da Bahia, né, não, Pedro? Só falta fazer cafuné, bicho. É, eu né? digo isso pra eles, só faltam vocês fazerem cafuné. O que é muito importante quando você vai comprar um carro. Eu acho. Se tiver fazer parte do test drive, você vai dirigindo e vai, o Vamos falar cafunézinho. também da promoção PCD? Isso, que é muito bacana, porque eu achei isso de uma sensibilidade muito legal da Via Sul. Você sabe que o PCD, ele tem um incentivo do governo, ele tem isenção de impostos, né, e o carro fica muito mais barato. Existem classes de PCD com descontos progressivos, mas a Via Sul ela ainda tem bônus específico para PCD. Então, imagine que você PCD já tem um incentivo do governo, você chega na Via Sul, você ainda recebe o bônus da Via Sul para sair com seu Jeep feliz da vida, com muito estilo e desfilando aí nas ruas de Salvador com seu Jeep. Então, vá na Via Sul para você saber, marcar seu test drive em primeiro lugar, porque assim, vá, conheça, se apaixone. É importante a gente se apaixonar pelo carro que, né, vive tanto dentro do carro nesse trânsito de Salvador. E depois que você faz seu test drive, vá saber qual é o seu bônus. Você vai se impressionar. É isso.
Muito bom, a gente tá aqui incrivelmente, um dos episódios mais rápidos, isso é porque a gente tá completamente imerso no bate-papo. Você reparou que às vezes eu fico calado uma boa parte do tempo, que eu fico viajando mesmo? Isso é um bom sinal, cara. Eu sei que é. É, porque realmente, assim, essa temática, nessas temáticas adjacentes aqui que o professor Nascimento tá trazendo pra gente, são realmente, assim, aquilo que nos dá vontade de continuar fazendo o BahiaCast, né? Porque, afinal de contas, a pessoa sempre descobre que tem um domo e às vezes é um negócio absurdamente... Alguém já falou... Você conhece alguém, Sérgio, que acredita nisso? Conheço. Conhece mesmo? Conheço. Conheço algumas pessoas. Algumas? Algumas pessoas. E elas tentam te convencer Então, de o que que eu achei existe o domo? mais legal de tudo foi aquela coisa que a gente tá falando assim, ninguém no mundo descobriu, só o cara em Feira de Santana descobriu. Meu, francamente. Bom, vamos lá, valorizar a partir desse momento, já temos um áudio de 10 minutos batendo um papo com o professor Nascimento, vamos valorizar a interação o máximo que a gente puder, né? Vamos. Lívia Vasconcelos, adorando o pod. Professor Leonardo arrasa e o BahiaCast recepciona de forma muito agradável, leve e inteligente. Parabéns. Obrigado, Lívia. Vamos lá. Luciano Bandeiras, sobre essas crenças de terra plana, etc., Maquiavel já dizia, os homens são tão simples que quem quer enganar sempre encontra sempre alguém que se deixa enganar. Obrigado, Luciano, pelo adendo. Rafael Suede, o discurso de ódio é um discurso mais fácil e simplório. Beijo, Rafa. Não entendi. Eu acho que deve ser pensar demanda energia. Só pensar demanda energia. Isso mesmo. Vai lá. Volte, por favor, Cabas. Só pensar demanda energia, pensamento, ponderações históricas. É muito mais fácil disseminar o pensamento que bandido bom é bandido morto. Tudo bem, Rafael. A gente agradece aí pela interação. Pois é. Então, professor, é isso que a gente... que coisa chata de entrevistador, né? Querer arrancar certezas, né? Do pesquisador, principalmente se ele é um cientista social, como o senhor falou, né? É muito mais difícil. Né? Muito mais difícil, né? Me conta, assim, hoje na UFBA, né? Que tá passando por esse momento agora também, né? Da greve e tudo. Uhum. Como é que tem sido essa difícil missão, né? De uma universidade de excelência, que tem sido ao longo da história, né? Em vários pontos, né? Se manter produtiva e se manter atual, né? Num mundo em que a tecnologia anda muito mais rápido, parece, na rua do que na escola, né? A gente tem muito essa coisa, por exemplo, do aluno... Pô, a gente tá perdendo pro celular e tal. Como tem sido se manter produtivo e atual na sua área de atuação na UFBA, com greve, com tudo isso, com... Olha, como eu te falei, né? Primeiro que eu já tenho uma inserção complicada porque eu trabalho com uma coisa que meus colegas desconhecem, né? Eu vou contar uma anedota sobre isso, né? Assim, meus colegas vão ficar mais chateados que já são comigo, mas eu preciso contar, né? Em 2019, véspera de começar a pandemia, né? Em dezembro, eu me lembro, eu saí de férias. Só que o campus que eu trabalho é o campus de Camaçari, da UFBA, né? No Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí eu estava lá, tal, e a gente tinha uma reunião que acontecia toda segunda-feira e que a gente tinha que ir para lá, né? Saía daqui, eu pegava o carro, não dava aula nesse dia, mas pegava o carro, a reunião era presencial, então eu pegava o carro, dirigia 70 quilômetros, chegava lá, participava da reunião, a reunião terminava, voltava no final da tarde. Quem já pegou a BR-324 no final da tarde... né? Sabe o engarrafamento que é e o sofrimento que é. Pronto. Isso toda segunda-feira. Uma vez por mês na segunda-feira. E como eu participava de mais de uma reunião, aí tinha reunião do departamento, reunião do colegiado, reunião do NDE, que é o núcleo docente estruturante e tal. Então toda segunda-feira eu sofria com engarrafamento. Aí eu saí. Aí eu disse assim, olha, véspera da pandemia, janeiro, ia sair de férias e disse assim, olha, vamos colocar uma coisa para votação aqui. A gente vai ter que ter reuniões virtuais. Como é isso, rapaz? Não, você vai, manda um link do Google Meet, as pessoas entram e a gente faz reuniões virtuais. Não precisa as pessoas estarem aqui presencialmente para a gente deliberar sobre coisas, né? Aí eu saí de férias, não participei da votação, mas, apesar das diferenças políticas, diferentes de opinião dos meus colegas, foram unânimes em votar contra. Todos votaram contra. Não, tem que estar presencial aqui. Tal. E aí o que acontece, né? 2 meses depois, 3 meses depois, vem a pandemia e as reuniões passaram a ser completamente, todas elas, virtual.
Então, existe, e é isso eu debato nos livros, artigos que eu escrevo, uma certa tecnofobia das pessoas. Né? Uma parte pode ser tecnofilia, as pessoas ficam ali, mas as pessoas que não conseguem acompanhar, elas vão ter um certo receio. Né? Tem um símbolo, o símbolo da filosofia é a coruja de Minerva, vocês sabem isso. Né? Essa aula eu fui. Então. E a coruja de Minerva, ela só alça voo depois que o sol já se pôs. Ou seja, ela só vai refletir depois que as coisas aconteceram. Então, existe sempre entre a universidade e o mundo real um certo descompasso e um certo atraso. O problema é quando esse atraso é muito grande. O problema é quando você demora demais para incorporar dentro da universidade, segundo padrões científicos, as transformações que estão ocorrendo. Existem hoje, assim, no mundo, em quase todas as universidades, grupos de o que eles chamam de humanidades digitais, que é uma tentativa de transformar as ciências humanas, incorporando as tecnologias digitais, todas elas, como campo de estudo. Então, você vai ter, dentro desse saco que é a humanidade digital, você vai ter geografia digital, história digital, sociologia digital, né, ciência social computacional e outras áreas, né, literatura digital, né, os estudos literários que envolvem tratamento de grande base de dados e tudo mais. Então, a universidade ela vem tentando, todas elas, se atualizar em relação a isso. Né? E assim, é um momento que eu vejo, assim, tanto tecnicamente quanto politicamente dramático da universidade, porque a gente sofre ataque, e meus colegas sabem isso, de dois lados. A gente sofre ataque de fora para dentro, né? Ou seja, das pessoas que dizem que professor é doutrinador, que a gente é comunista. Isso. Não, se eu fosse doutrinador, eu queria que todo mundo lesse o texto. Nem isso eu consigo fazer. Doutrinar o cara para ler o texto. Né? Meus estudantes que estão me vendo aqui, eles vão saber disso. Eu sou o diabo se o cara não lê o texto, entendeu? Que faço de tudo e não consigo. Né? E os ataques de dentro para fora, que são aqueles estudantes que acreditam que os docentes são inimigos, ou que são... os docentes pertencem às elites? Pertencem. A universidade não é um mundo paralelo. A universidade traz consigo as desigualdades, as disputas de poder, né, as diferenças entre sexo, as diferenças raciais, a diferença de gênero. Tudo isso está presente dentro da universidade, entendeu? Mas, por exemplo, a relação que eu tinha com meus professores, salvo um ou outro, era de veneração, pô. Entendeu? Eu venerava eles, porque assim, meus grandes professores de ciências sociais, né, teve até você deve conhecer, Roberto Albergaria. Sim, claro. Né, que depois... Clássico. O clássico Roberto Albergaria, um grande antropólogo, ele me ensinou. Então, quando eu vejo a relação que eu tinha com os docentes e a relação que os estudantes hoje têm de desconfiança, de tal, não que tenham professores que às vezes se excedam, façam coisa errada, sei lá, né? Existem isso. Agora, eu vejo hoje o professor universitário e a universidade com muito, sei lá, muito sofrimento do ponto de vista estrutural, né? Até assim, os cortes seguidos que o governo tem, né? E, assim, eu posso ter milhões de críticas à Universidade Federal da Bahia. Agora, sem ela, isso aqui se torna um lugar muito pior, né? Sem dúvida. Então, a universidade tem um papel fundamental. Eu não posso, por mais críticas que eu tenha à universidade, eu poderia falar mal da universidade aqui o programa inteiro, mas a Universidade Federal da Bahia cumpre um papel fundamental. Eu não estaria aqui como especialista se não fosse a Universidade Federal da Bahia, e se não fosse a Escola Técnica Federal da Bahia. Uhum. Tá? É muito investimento da União, né? Então o que eu peço é assim, realmente a gente precisa de mais grana para isso, entendeu? Precisa modernizar as universidades, por exemplo, precisa ter um lugar maravilhoso como esse para a gente fazer um podcast dentro da universidade. Sim. Precisa ter uma TV UFBA fortalecida, né? Precisa ter um monte de coisa, laboratórios, né? de realidade virtual e aumentada. Por exemplo, os primeiros óculos da Universidade Federal de realidade virtual aumentada foi a partir de um pedido meu, que eu criei uma disciplina chamada Introdução à Realidade Virtual e Aumentada, né? E disse assim, a gente vai ter que comprar 2 óculos, né? Eu sou do tempo do Atari. Eu vou falar do Atari. Você é de que ano? Eu sou... Não posso responder. Não, você pode. 71. 78. Eu também, por isso que eu tô perguntando. 78. Porque é a geração Atari mesmo. Odyssey, Atari, tudo. Quando eu vi o Atari pela primeira vez, isso me impressionou. Uhum. Agora, a primeira vez que eu coloquei um óculos de realidade virtual, esqueça todos os videogames que vieram antes. Eu tive essa experiência. É impressionante. É uma coisa assim, imersiva, impressionante. Imagine as potencialidades de você ensinar psicologia para tratar fobias, né? Para você trabalhar sociologia, para você lidar com preconceito social,
né? Você experimentar o que é estar num lugar, andar na rua e todo mundo mexer com você, né? E todo mundo ficar dando psil, por exemplo, só com óculos você caminhando. Imagine, por exemplo, para um homem ter a experiência do que andar na rua e com óculos de realidade virtual. Esse conjunto, ou a galera de engenharia conseguir imaginar o que é o pessoal de arquitetura. Ou seja, esse tipo de tecnologia a gente precisa que esteja presente e acessível aos estudantes, mas isso precisa de recurso. Agora vem cá, teve o metaverso, né, da Meta, né? E um amigo meu que sempre está totalmente atualizado de tecnologia, ele comprou o óculos. Foi aí que eu tive a experiência, né? E é um negócio impressionante. Você anda pelas salas e tem um monte de gente palestrando, gente do mundo inteiro com um avatar. Então você chega, senta num lugar e ouve a pessoa falando. Mas assim, a maior parte dos discursos eram bobos, né? Porque qualquer pessoa pode chegar lá e falar em várias línguas diferentes. Mas não decolou, né? Você como um amante da tecnologia, né? Por que esse negócio não aconteceu? E aí parece que foi engavetado de novo essa realidade paralela, né? do metaverso. E a gente não avançou nisso. O que deu errado? Qual foi o chabu? Tá, vou chutar, viu? Porque eu não sou especialista nisso. Né? Você vê que o tempo todo... Isso é fala de professor universitário. O tempo todo você não pode falar daquilo que você não é especialista. Então vou reformular. O que você acha que aconteceu? Pronto, o que é que eu acho? Olha, primeiro que essa tecnologia é cara, né? Você ter acesso a esses óculos para conseguir fazer isso é muito caro. Né? Eu me lembro, aí eu também vou voltar ao passado, não sei se você se lembra do Second Life. É isso, que foi o primeiro momento em que isso ensaiou acontecer essa realidade virtual. E era na tela, né? Você criava o avatar, era na tela. Por exemplo, eu tive aula de francês numa ilha do Second Life chamada Ilha da Educação. Era impressionante. Eu nunca... Você chegar, tinham 30, 40 pessoas lá, né? Naquela época eu tinha uma placa de vídeo boa, tal, eu conseguia renderizar, demorava por causa da internet, mas renderizava a imagem, e eu assistia aula de francês nessa Ilha da Educação. E discutia com pessoas, e debatia coisas e tal. Eu acho que... Eu não sei dizer. Um dos fatores, eu acho que as pessoas... o óculos em si é uma coisa cara, entendeu? E você, na maioria das vezes, por exemplo, o que foi acontecer? Quando a gente comprou o óculos, a gente precisa de um computador potente para poder plugar o óculos. Então, não é só o valor do óculos, tem também o computador bom. Uma máquina cara. Uma máquina cara e uma internet de qualidade também para poder rodar e você conseguir conversar com as pessoas, né? Eu acho que o preço... Eu chuto aí que um dos elementos é essa questão do preço, né? E também, só o segundo elemento, essa coisa do conforto óptico de você colocar a coisa, que eu acho que é um elemento que a Meta vem trabalhando. Eu converso com alguns colegas dessa área. Você realmente, às vezes, você quando você coloca... e fica muito tempo, dá um certo desconforto, uma certa... você fica um pouco enjoado. Fica tem um nome técnico para isso, que eu não me recordo aqui. Agora, mas eu acho que esses elementos podem estar presentes. Arrisco também dizer o seguinte, me lembrou a história do micro-ondas, né? Que foi lançado e que foi um fracasso total. Porque as pessoas relacionavam a tecnologia nuclear, energia nuclear, essa coisa toda, que teve que ser relançado anos depois para poder as pessoas finalmente entenderem, entendeu? E dar certo. Hoje, todo mundo tem micro-ondas, tipo assim, entendeu? Mas então... é curioso, Sérgio, porque assim, é super tentador, cara. Para quem experimenta, eu experimentei e achei um negócio assim tão... Cara, é muito interessante você sair da realidade daqui e entrar numa realidade, porque os gráficos já estão tão evoluídos que você tem essa coisa 3D, você vê as 3 dimensões acontecendo e sua mão na luva, de repente vira um revólver para você praticar tiro-alvo, não é para matar ninguém, não. Antes que alguém diga que eu sou extremista. Mas aparecem alvos, tal, então você joga, você faz assim, vira uma raquete de ping-pong, você joga ping-pong com o cara do outro lado do mundo. Então, é um mundo mágico. E que eu falei, rapaz, agora esse negócio vai pegar. Daí, deu chave. Agora, eu queria recuperar rapidamente, professor, uma coisa que o senhor falou, que passou, que eu queria... Sobre a relação dos alunos com o professor hoje, diferente do que foi a sua experiência enquanto estudante. E aí eu vou chamar aqui a referência do Jordan Peterson, que é psicólogo também, mas é um psicólogo, inclusive, muito associado ao pensamento de direita hoje. E teve problemas com o governo do Canadá, ele teve que desafirmar algumas coisas que ele tinha colocado, mas ele é basicamente um estatístico, né? Ele tem também um approach parecido com o senhor nesse sentido, que é
apesar dele ser das humanas, mas ele assim, ele pensa muito de forma muito cartesiana para um psicólogo comum, entre aspas, né? Aham. E o Jordan tem sido um dos principais críticos desse wokismo que está acontecendo no mundo, né? Que paradoxalmente, a todo o conhecimento, esse destravamento do conhecimento e tecnologia que nós estamos tendo acesso hoje, mas existe também uma postura de... Aí eu vou voltar para Domênico, né, naquela coisa do descentramento, né, dessa coisa da disrupção da autoridade, do centro, né? Então, como se o centro e a autoridade de um professor, ou a posição de liderança de um professor na sala de aula fosse algo que tivesse que ser desmantelado junto com essa noção mais geral do wokismo, que é de você, por exemplo, já que você não concorda com o que está acontecendo no mundo, você vai e você joga tinta nas pedras de Stonehenge, por exemplo. Uhum. Você não acha que também é algo que a gente, a despeito de toda a tecnologia, do ponto de vista social, é algo que a gente vai ter que reaprender a fazer para poder a gente continuar tendo uma possibilidade de coexistência pacífica em sala de aula, por exemplo, na universidade? Pô, pergunta difícil, pô. Eu vim aqui pra falar de coisas mais simplórias, mas aí vocês me dão cada pergunta difícil danada. Então vamos lá. Ô, Glória! Olha, o que acontece? Não, você só faz isso porque sou eu professor. Daí não, peraí que é professor, peraí que a gente vai jogar uma pergunta difícil pra ele. O que acontece? Inevitavelmente eu vou falar de mim, né? Assim, Fica à vontade. Meus professores que talvez estejam assistindo ou venham assistir esse programa aqui, eles sabem que eu sempre fui um estudante insubordinado, né? Que a gente dizia no passado, era uma expressão do passado, né? Fulano é insubordinado. Eu era um estudante insubordinado. Alunos de hoje, vocês estão ouvindo. Eu era um estudante insubordinado. Espera que ele vai estabelecer uma diferença. Era um estudante questionador dos poderes estabelecidos, entendeu? Eu questionava muitos professores, enchia o saco de muitos deles, entendeu? Achava que eu estava certo, tal. Então eu me colocava como... me posicionava direto em relação a eles, entendeu? Questionava, dizia que, assim, não... Por exemplo, eu lembro de uma aula de psicologia de desenvolvimento, né? Ou psicologia... analisa crianças, essas coisas. Aí eu questionava, porque tinha um livro que... Me lembro muito bem disso, que tinha um livro que era adotado pela professora, que era um livro de uma psicologia predominantemente americana e que não conseguia entender ou era muito fraco para entender as diferenças culturais em relação ao Brasil e as nossas especificidades culturais. Eu coloquei isso, tal, de uma maneira tal. Mas isso, na maioria das vezes, né, 99,99% das vezes, isso era colocado de maneira dentro das regras do jogo acadêmico, do debate, da discussão de ideias, né, onde você efetivamente leva em consideração a intenção de verdade do ponto de vista do outro. Então, por exemplo, eu posso discutir com você já, assim, se eu não levo... se eu não considero séria a sua intenção de achar que o argumento que você está me dando é sério, eu não tenho nem, assim, eu não consigo ter um debate com você. Eu vou ter um debate de aniquilação, de destruição. Ou seja, você está errado, eu tenho que acabar com você. Tá? Então, se você sai dessa postura de aniquilação do outro e considera o outro, você tem certos limites do jogo acadêmico de como se colocar. Professor, não concordo com isso. Professor, eu acho que poderia ser um outro livro, né? A gente poderia ter esse livro que eu conheço, que eu li e tal. Mas muitas vezes, e aí eu não quero entrar em nenhum caso específico, porque isso pode me colocar em apuros em relação a determinadas filiações ideológicas dentro da universidade. Que a gente precisa, assim, a universidade ainda serve para alguma coisa? É a primeira pergunta. Se serve, se aquele espaço ali serve, então a gente tem que minimamente cuidar para que ele exista, né? Ou seja, destituir docentes, né? Expor docentes, né? Ou, por exemplo, achar que qualquer posicionamento, assim, no momento que eu exijo que você leia o texto e que aos autores... Eu tenho o título, né? Eu tenho um título de mestre, doutor, tal. Ou seja, existe um reconhecimento social da minha formação e eu tenho um compromisso, ao virar professor de qualquer instituição, não só da UFBA, de exigir que você tenha a formação mínima para sair diplomado. Então você tem que ler o texto. Você vai ter que ler o texto. Você vai ter que fazer provas. E isso é uma relação de poder? Mas é uma relação de poder que eu estou dando instrumentos a você, no caso das ciências sociais,
para que quando você saia dali, você consiga até se colocar mais forte e lutar contra os instrumentos de dominação e de controle sobre você. Então, note que... Olha que paradoxo, né? Ou seja, você está numa relação desigual, né? Hierárquica, que eu sou professor, você é o estudante, né? Mas, ao mesmo tempo, essa hierarquia, essa desigualdade vai gerar efeitos em você, ou deve gerar, e eu estou falando de um ponto de vista de uma pedagogia libertária, vai fazer com que você se coloque em relação a isso. Então, por isso que eu acho que a gente tem que tentar cultivar dentro da universidade uma certa posição conciliatória entre os diferentes interesses que hoje estão na universidade, que não são só docentes nem estudantes, mas tem uns técnicos que estão lá, né, que não são docentes, mas são aqueles que fazem a estrutura funcionar. Tem uns terceirizados que estão lá, que é uma categoria que ninguém fala, que é o cara que está numa posição extremamente... Toda hora muda de empresa, não sei o que, tal. É um cara que está numa situação pior ainda, né, que ele não consegue nem entender o que são aquelas coisas, né? O que é que a gente faz ali. Então, existem outros grupos. Os estudantes não são iguais, né? Os estudantes são escalonados hierarquicamente pelo curso que fazem, né? Medicina, engenharia, psicologia, tal, e os outros cursos. Então, você tem um conjunto de interesses ali que a gente precisa tentar conciliar, porque assim, a universidade ela opera sobre outras lógicas. Então, a gente não pode pegar esse posicionamento simplório, né? Vamos dizer, dualista, dessa cisão entre as coisas e trazer para a universidade e achei que a universidade vai estudar. Não pode. É um espaço de pluralidade. Eu preciso minimamente escutar você, entendeu? Por exemplo, tem uma coisa que eu aprendi com um sociólogo que eu gosto muito, que é o Pierre Bourdieu. Ele estava num debate e aí um estudante, isso é muito conhecido, é um documentário, a sociologia como esporte de combate, né? E aí uma pessoa pede uma palavra, fala uma coisa, uma palavra de ordem ali contra ele e tal. E aí as pessoas aplaudem. Tal, o que acontece, tal. Aí ele disse assim, rapaz, não aplaudam. Porque a gente está discutindo ideia. Aplauso, isso você faz em programa de auditório. Sim. Né? Em programa onde quem grita mais, ou onde as coisas são simplórias. Então, não dá para a gente operar como se a universidade e os debates fossem debates de aplauso, entendeu? Em que quem é o inimigo aqui? Né? Quem é o inimigo, quem é você, né? Eu quero saber logo quem é para me posicionar. Não é assim que as coisas devem funcionar, entendeu? A gente precisa sentar na mesa. Precisa trazer o pessoal da UFPA pro BaiaCast aqui, sentar. Mas, Tá aberto aqui o levar microfone vocês aqui, para reunião de departamento. Opa, ô Glória. boa. Agora eu te contei, né, que eu tenho alguns amigos professores da UFBA em várias áreas. E, assim, já tive a oportunidade de estar com eles juntos em uma mesa e vê-los falando sobre esse, né, sagrado ofício de ensinar. Sim. Mas também água, Sérgio. Por favor. Eu os vi desabafarem sobre essa questão aí dos alunos, da dificuldade hoje, como os alunos hoje estão, como é que eu posso dizer, extremamente... Não Belicosos? Só belicosos, boa. Porque eu ia falar questionadores, mas ser questionador é muito bom, né? Não é ser questionador, é simplesmente até questionador, mas questionar a autoridade do professor, né? Que é a autoridade máxima ali. E, enfim, agir como se ele tivesse total autonomia sobre ele, sobre o seu papel ali, sobre... Né? Então, assim, como tá uma linha tênue muito tênue entre quem é que manda na sala de aula, né? E por mais que a gente diga, né, que a gente queira abrir a cabeça e dizer não, mas é uma coisa linear, tal, a gente tem um professor e tem um aluno, né? Um sabe mais, sim, tecnicamente, e outro tá ali para aprender. Como é que você lida hoje com isso nas turmas? Rapaz, isso é uma dificuldade grande, porque, assim, eu acho que tem um pouco a ver com o que eu falei anteriormente, né? Por exemplo, uma coisa como me coloquei lá com a professora de psicologia, né? Que eu falei de psicologia de desenvolvimento e disse a ela que a gente deveria trocar o livro, né? Deveria trocar o livro. Eu já tive casos, por exemplo, de estudantes dizerem que não vão ler o livro por causa das características, que eu não vou mencionar aqui, mas das características sociais, dizer de maneira bastante genérica,
da autoria do livro. Ou seja, o estudante que diz, não, eu não vou ler, porque o autor pertence a esta ou a esta classe social, ou esta ou Que a é esta branco, etnia. o autor é branco. Pronto, vá. Que a É bom que pessoa- o Serginho fala mesmo. Que a É pessoa, branco, e o estudante não é queria, católico. disse que não leria o livro, né? Então, assim, nossa, gente, é uma situação, assim, do ponto de vista do docente, assim, até assim, eu tentei agir como psicólogo, entendeu? Gente, como que eu abordo uma situação dessa em que um estudante... Eu tematizo isso? Vai funcionar eu tematizar isso? Vamos debater isso? Certo? Será que o estudante quer debater isso? Né? Ele permite que esse debate ocorra? Em que medida, no momento que eu debater isso, ele vai trazer outros agentes fora da sala de aula, né? Os coligados, o partido ou o coletivo ao que ele pertence e vai se colocar ali na sala de aula? Porque aí é o seguinte, a partir do momento que você precisa ter muito cuidado ao lidar com isso, porque, na maioria das vezes, isso pode ganhar dimensões complicadas, né? Sobretudo hoje com as redes sociais, onde as pessoas filmam, onde as pessoas fazem palavra de ordem e tudo mais. O que é que eu acho? A universidade tem um duplo fator aí. De um lado, eu vou tender a concordar com você, entendeu? Assim, a gente está ali para formar pessoas. O estudante que chega ali, no meu caso, para aprender tecnologias digitais ou sociologia, ele não tem a formação para isso. E ele está ali ele vai ter o diploma porque ele vai ter um emprego também, né? Também, porque supostamente ele vai conseguir o diploma e vai ter um emprego. Então, não tem como você Note, isso não é aceitar cegamente a autoridade, nem a dominação, o controle, a tirania de nenhum docente. Meus colegas vão me matar, mas tudo bem. Mas não é aceitar a tirania dos docentes. Mas é porque você está qualificando como tirania, né? É. Eu diria autoridade. É, autoridade. Então, desse lado de tirania, eu acho que o cara tem que se colocar. Né? Agora, o problema é quando vem esse questionamento da autoridade do docente, entendeu? De modo que eu não consiga dar uma aula sobre um determinado assunto, ou não consiga debater determinado assunto. E isso acontece, às vezes, como docente, diante de vários espectros ideológicos aqui. Entendeu? Às vezes, docentes que têm uma postura mais crítica da sociedade vão encontrar, por exemplo, membros da extrema-direita que vão se colocar e outros de outros posicionamentos que vão se colocar, entendeu? Então, é um terreno ainda nebuloso. Eu acho que como é que a gente pode resolver isso, ou começar resolvendo? Rapaz, a universidade, a sociedade precisa entender o papel importante, fundamental da universidade, no caso aqui da Bahia, da Universidade Federal, para a sociedade baiana. Mas isso não é só a sociedade do nada reconhecer. A universidade precisa mostrar para o público extramuros que ela tem algum valor. Tá? E isso não se resolve só com atividade curricular em comunidade. Isso envolve ações contínuas junto às comunidades, junto aos problemas sociais, todos eles, né? Porque como a universidade tem uma pluralidade de conhecimentos ali, ela pode intervir numa diversidade de problemas da sociedade. Tá? Então, as pessoas precisam reconhecer isso. Aquele ali é um professor, né? Aquele ali é um professor da universidade, certo? O cara estava, sabe? Então, eu acho que tem um dever de casa nosso, né? Para tentar ver se a gente arrefece um pouco os ânimos e se coloca minimamente como cientista. Vamos debater, pô. Vamos conversar. Com certeza. Tem algumas interações aí que eu não quero perder aí, Cabas. Nossa Senhora. Cláudio Alves, quando acho que já vi um ótimo convidado, vocês trazem outro melhor. Leonardo, super professor e vocês 100% incríveis. Obrigado. 110%, 100%. 110. Não. Só para deixar claro que aí não é nenhum bot que eu mandei botar, não. Viu? Não, a gente conhece bem, Mas Claudinha. o próximo a gente já não sabe, vamos ver. A Átila tem cara de bot. Átila Barbosa, esse é fera. Grande abraço para a equipe do BaiaCast e para o entrevistado, meu colega de escola que admiro muito. Átila Barbosa. Você estudou onde, professor? Eu fiz escola técnica, antes da escola técnica? Não, escola. Colégio. Do segundo grau? Sim. Na Escola Técnica Federal da Bahia. Ah. Na verdade, eu fui da última turma. Eu fui da primeira turma do Cefet, Centro Federal de Educação. Eu fiz um curso de Química lá. Entendi. Tá? Aí sim. Fiz o curso de Química. Clássico dos clássicos, né? Tipo o mestre dos magos. Tiago Medeiros, as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudam a tirar pedras em seus inimigos. Grande Tiagão, abraço. Obrigado, Tiago. Maravilha.
Professor, você tem que provar o Dialemar pra você dizer ao público se é Se bom. é bom ou se não é, né? Eu vou provar quando terminar, eu fico com medo de me engasgar aqui falando. Eu vou fazer os reclames finais pra você falar aqui pras câmeras o que, é que você achou do Dialemar, que temos certeza que 100%, 110% dos convidados. 110. Eu tenho que provar e dizer o que eu achei. Então tudo bem. Mas aí vamos fazer os reclames finais aqui e agradecer em nome de toda a equipe aqui a sua simpatia, né? A sua luz, né? Porque conhecimento é luz, né? Despedir quaisquer considerações decolonialistas, mas conhecimento ainda é luz. E agradecer por tudo, né? Por essa possibilidade da gente debater sobre questões que são importantes para a sociedade nesse momento que a gente está vivendo. Sim. A toda a equipe aqui, Pedro Valente, sempre Valeu. 110% comigo 110%. aqui. Cabito Show. Cabito. Rapaz, Cabito, deixa eu te dizer. Inclusive, menção honrosa a você. Hoje você participou como nunca. Verdade. Não, verdade. desse assunto eu Porque gosto, todos eu os gosto. outros você não gosta, é É isso? porque aqui eu consigo dar alguma Acho que minhas ideias e colaboração. minha voz afetaram ele. Aqui eu consigo dar alguma Mexeu colaboração. cognitivamente, emocionalmente com ele aí. Ó. Você sabe quem o professor me lembrou, Cabas? Enquanto ele estava falando aqui? Diga. Aquele, eu digo, na forma de falar, né? Bem didática. Só não vai Aquele dizer. cara do YouTube que você curte, que eu esqueci o nome. Ah, Como é o nome? Você associou também, né? É aquele da astrologia. Isso. Da astronomia. Pô. Astrologia é o quê? rapaz? Astronomia. Qual? Sacani? Sacani. Sérgio Sacani. Sérgio Eu Sacani. pensei que você ia falar outra coisa, que os estudantes dizem. Agora vai viralizar. Ele é o gordão. Os estudantes dizem que eu pareço o rei do crime. Do Demolidor. Agora chama ele de o gordão da astronomia. Sacane, não, mas a Agradecer forma aí. clara, Não, né? eu sei, claro, concordo. Agradecer a toda a interação aí da rapaziada sempre com a gente. É uma felicidade a gente poder fazer mais um programa de excelência com vocês. E é muito importante essa interação, essa participação de vocês. Posso Mais agradecer uma vez ao também? professor. Pode, professor? Faz tudo Bom, certo. quero agradecer a vocês o espaço, entendeu? Assim, eu acho fundamental que assim, a universidade, os professores e a universidade possam estar nesses espaços, certo? Poder debater ideias, poder apresentar o que eles estão fazendo, né? Eu já morei em alguns, fiz o pós-doc na França e me impressionava assim, muitos programas de televisão chamavam psicólogos, sociólogos, gente da área de humanidades, especialistas para falar, porque isso faz com que o grande público veja, né? Aproxima a gente, porque a gente chega até eles, né? E provavelmente se fosse um outro espaço, com uma outra proposta, eu não conseguiria falar. Certo? E aqui, vocês estão de parabéns, fui recepcionado maravilhosamente. Ainda vou comer empadinha daqui a Ô, pouco. Glória! Então, obrigado, gente. Mas Massa. queria também reforçar, né, esse agradecimento aí. Eu acho que as portas ficam abertas, né, Serginho? Com certeza. Quando tiver um assunto aí similar ou qualquer outro que... Já vai chegar eleições aí, né? O professor podia vir Isso, mais perto das eleições. Verdade. Vamos falar sobre isso quando estiver mais perto também, né? E queria também lembrar você que chegou aí, seja pelo professor, seja pelo algoritmo, e você ainda não é inscrito no BahiaCast, inscreva-se agora, viu, professor? A gente sempre fala aqui que a gente precisa, bicho, apoiar os nossos, né? É um preceito aqui do BahiaCast. Antes de eu chegar já era assim. E a galera que é muito generosa, Serginho, Cabas, Billy, com a valorização do que vem da terra, do que é dessa terra. Então valorize também o que é da terra, o nosso podcast, o BahiaCast, para que isso continue fazendo sentido. Se inscreva, dê seu like, manda não é no Telegram grupo de extrema nenhum, viu? Pelo amor de Deus. Mas compartilha a gente nos grupos de WhatsApp, né? Como uma coisa leve, que não tá ligado a nenhum tipo de extremismo. Aqui a gente tá para ouvir, para crescer junto, né? Para falar também. Então faça isso que vai ser muito importante pra gente. Lembrando, como o Serginho falou no início, a gente é uma iniciativa 100% independente, não estamos ligados a nenhum grande grupo de comunicação e a nenhum grupo político, o que nos mantém 100% independentes. Valeu, galera. Obrigado. Muito obrigado. Então a gente retorna na segunda-feira às 19 horas. É isso mesmo, Cabas? Não. Ou 18? 17. Segunda é 17 horas. Segunda é excepcionalmente às 17 horas. E é isso aí. Paz e luz e até a próxima. Beijo.